Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres do Spinjitzu, dessa vez do 9º episódio da 9ª temporada, Lições para um Mestre. Então vamos nessa, né? O episódio já se inicia em Ninjago City com colossos lá, né, socando os prédios pra cá e pra lá. E o Derek fala, né, pro Lloyd e pros outros que eles têm que dar o fora logo, só que tipo, a Skylar nem consegue ficar de pé, né? Então a Nia e o Derek meio que saltam, né, para um outro prédio. Na verdade, o Derek salta antes, ele quase cai, mas a Nia consegue pegá-lo. E aí, na vez do Lloyd, né, jogar a Skylar, ele não consegue. Então ele vê que o Colossus vai dar um soco, ele pula em cima da mão do Colossus e pega uma carona, né, até o topo do outro prédio. E eles conseguem, né, fugir. E aí o Garmano diz, vocês acham que podem se esconder da minha ira? Eu destruirei cada prédio em Ninjago até encontrá-los. E aí, né, a resistência vê pelo noticiário, a Gale Gossip falando, né, que tá na hora de evacuar a cidade, porque não tem nenhum lugar seguro. E o Derek fala, né, que o Imperador Garmadon enlouqueceu depois que perdeu a Harumi, e a Anya diz, olha, ele tem razão, o Garmadon não vai parar até encontrar a gente. Só o vagão de batalha pode suportar isso, né. Eu estacionei ele longe daqui, né, mas a gente pega o vagão e dá o fora da cidade. O Lloyd até tenta retrucar, mas a Anya diz que é só até as coisas acalmarem. E o Derek lembra o Lloyd, que a Mistaki disse, né? Sobrevivam até os ninjas voltarem. E, tipo, o próprio Derek fala pro Lloyd que não é vergonha saber quando é a hora de desistir, né? Então o Lloyd decide, né? Eles vão até o vagão, mas não vão sair da cidade. Eles vão resistir o máximo que der. Enquanto isso, lá no Reino dos Oni e dos Dragões, os ninja e a Faith ainda estão presos lá naquelas torrezinhas, né? Quando vem uns pássaros lá, parecidos com abutres, que são quebra-ossos, né? E tipo, o Jay tá super nervoso e tal, com a situação, porque o Mestre Wu foi junto lá com o Barão de Ferro pra pegar a armadura. Eles estão presos e os caçadores estão lá fazendo algum debate, alguma coisa, né? E o Jay até pensa que eles estão debatendo quem vão comer primeiro. Só que a Faith revela, né, que os caçadores não são canibais. E o Kai tem um plano, né? Tipo, fica mexendo assim pra tentar derrubar a torre, né? Que eles estão. E aí eles meio que vão, né? Fazendo isso juntos. Só a Faith que não faz. Ela tá lá presa numa torre com o Jay, né? Mas o Jay fica lá balançando. E ela espera, né? Que o Wu encontre uma solução. Enquanto isso, né? O Mestre Wu e o Barão estão caminhando, seguindo o mapa lá pra união da Firstborn, né? E ele fala, diga-me, por que você mentiu sobre os Oni serem reais? E aí o Barão só responde que ele contou aos caçadores o que eles queriam ouvir e que ele os protegeria, né? Em troca, ele só pediu para ser tratado como um rei. Ele pede para o Wu olhar em volta, né? É um mundo cruel, eles fazem o que for preciso para sobreviver. O Mestre Wu responde que a vida é bem mais do que sobreviver, né? Afinal de contas, o Barão já controla o reino, por que ele quer a armadura? E o Barão diz, tem sempre mais para governar, né? Essa é a beleza do poder. E aí ele pergunta pro Wu, né, se ele tem certeza que a armadura do dragão pode controlar a Firstborn. E o Wu diz que, diferente do Barão, ele não mente, né? Então eles encontram a ponte, só que, tipo, ela é muito frágil para os dois passarem ao mesmo tempo. Então o Barão manda o Wu pisar leve, né? O Wu vai na frente, o Barão vai logo em seguida, só que a ponte começa a ceder, ele cai, mas o Wu o salva. Ele diz, oxe, essa era a sua oportunidade de se livrar de mim. Por que você me salvou? Ele, eu dei a minha palavra, lembra? Eu vou te dar armadura e você manda os ninjas pra casa. E aí, né? Enquanto isso, a Jet Jack tá discutindo, acho que é com o Muzzle, sobre a liderança, né, do grupo dos caçadores. Enquanto isso, os ninjas estão lá, juntos, né? Trabalhando em equipe para derrubar as torres. A Faith resolveu ajudar o Jay. Só que antes disso, né, a Jet Jack aparece e solta os ninjas, né, das correntes de Vengiston. Eles perguntam o que foi e basicamente eles estão dispostos, né, a fazer uma trégua, porque eles estão revoltados com o Barão de Ferro. Se ele realmente pegar a armadura e tal, controlar os dragões, nada impede que ele acabe com eles. Então, tipo, se eles impedirem que o Barão pegue a armadura, é tranquilo. Então, os ninjas e os caçadores se unem, né, pra ir antes que seja tarde. Só que eles chegam na ponte, já tá de noite, e a Faith diz, né, que é tarde, porque a ponte caiu, então não tem o que eles fazerem. Enquanto isso, o Barão tá reclamando, né, que o mapa é indecifrável, tá dizendo que é pra eles acharem uma montanha, mas tem montanhas por toda parte. E o Wu diz que sabe como encontrar, né, o ninho da Firstborn. Então ele vai correndo, né, em uma direção e acaba encontrando a entrada pro ninho.
De volta em Ninjago City, a gente finalmente vê a Ultraviolet, foi jogada por vários quarteirões, né? Ela tá lá no orelhão, ligando pra, sei lá, pedir ajuda, resgate. Quando ela nota, né, a resistência passando. Então ela já vai preparada, né, para atacá-los. A Nia diz para o Lloyd e o Derek levarem a Skylar pro vagão, que ela vai cuidar, né, da Ultraviolet. O Lloyd até tenta retrucar, mas a Nia diz que não. Dessa vez eles vão se separar, ela dá conta e ela começa a lutar contra a Ultraviolet, né? Ela até impede que a Ultraviolet use a máscara do ódio. Mas a Ultraviolet consegue, né, derrubar um carro em cima da Nia e ela fica presa. Então ela coloca a máscara Oni do ódio e tá pronta para acabar com a Nia. Quando o Derek e o Lloyd chegam lá no vagão de batalha e atropelam a Ultraviolet. Ela é jogada contra um monte de paredes, né? Eles salvam a Nia, eles tiram aquele carro de cima da Nia, né? Perguntam se ela tá bem. Ela fala que o ombro dela tá doendo, né? A Ultraviolet aparece, só que a máscara do ódio é destruída, ela se parte ao meio, né? Então, beleza, tranquilo. A Ultraviolet tá indo para lutar contra a resistência, mas ela desmaia. O problema é que os filhos de Garmadon chegaram, né, e cercam o grupo. De volta ao reino dos Oni dos Dragões, o Wu e o Barão percebem que chegaram, né, no ninho, só que tipo os dragões que estão ali estão dormindo, né? O sangue Oni do Wu não se despertou e o sangue dragão, né, tá mantendo eles dóceis. Então o Barão vê que a armadura do dragão se revelou, né, para o Mestre Wu e ele corre até lá para vestir a armadura, né? Então é quando a Firstborn acorda. E aí o Barão ordena que a fera destrua o Wu, né? Só que ela não se mexe. E aí os outros dragões acordam e o Mestre Wu fala: olha, eu aprendi muitas coisas aqui. Os meus ninjas me ensinaram a ter responsabilidade, confiança, senso de humor e ouvir minha voz interior. Mas eu também aprendi uma coisa com você, Barão: o poder das mentiras. Você não achou mesmo que a armadura do dragão foi o que fez a Firstborn obedecer ao meu pai, foi? Não. Foi por causa do coração dele. A Firstborn sentiu bondade nele. Mas, diga-me, o que ela sente em você? E aí o Barão, né, sem ter o que fazer, ele tira a armadura e começa a jogar ela na Firstborn. E ela cospe lava, né, e prende o Barão em pedra derretida. Não, ele não morreu. Inclusive foi mencionado lá por, se não me engano, em uma das revistas de quadrinhos de Ninjago, embora não seja canônica, né, que tipo, o Barão tava vivo. Isso a gente sabe que é canônico. O Barão tá vivo, só que ele tá preso em pedra derretida. Mas nessa revista menciona que alguns caçadores de dragões que ainda eram leais ao Barão foram lá e tiraram ele dali. Como não é canônico, não vamos considerar isso. Vamos considerar que o Barão ficou preso em pedra derretida e sem comida e água, ele muito provavelmente vai morrer ali, né? Mas foi um ótimo vilão para a temporada, pelo menos no núcleo, né, do Reino dos Oni e dos Dragões. Ainda falta cuidado, Imperador Garmadon lá em Ninjago. E aí, né, beleza. Com o Barão de Ferro preso lá, né, na pedra derretida, o Wu, né, fala para os outros dragões que tá tudo bem agora, é para eles se acalmarem, e aí ele pega, né, a armadura do dragão e veste. Os ninjas e a Faith estão meio assim, né, pra baixo, pra se encontrar com os outros caçadores, pra falar que a ponte desabou, quando a Firstborn sai do ninho voando, né, e eles percebem que o Mestre Wu tá lá, né. A Jack pergunta como ele tá voando, tá montando na Firstborn sem corrente, né, e a Faith responde que um Mestre dos Dragões não precisa de correntes. Então o Mestre Wu pousa, né, lá a Firstborn, vai lá abraçar os ninjas, né, e ele revela que o tempo do Barão de Ferro acabou. Ele mostrou quem realmente é, e a Firstborn não se impressionou. Ao ouvir a notícia, todos os caçadores comemoram, né, ficam felizes. E os ninjas se curvam, né, para Wu, o mestre dos dragões. Só que ele diz: não, não façam isso, eu me curvo a vocês. Foram as suas lições que me guiaram. E aí, né, os ninjas lembram que o trabalho deles ainda não terminou, pois eles têm amigos esperando por eles e contas a acertar com Garmadon também. Eles perguntam se o Mestre Wu pode levá-los para casa, né, e ele diz: olha, vai depender deles. E aí a Firstborn chama os outros dragões, né, nós vemos o Slab, vemos a Stormbringer, vemos o dragão de gelo e o dragão de fogo saírem lá do ninho, né. E aí a Faith tá meio tristinha, o Wu olha para ela e diz: olha, nós fizemos uma promessa, venha conosco.
Aí a Faith responde que o Wu manteve, né, a palavra dele, e isso é importante para ela, mas precisam dela ali. O Caio diz, ué, mas você não odiava esse lugar? Ela, sim, odiava, mas vocês me ensinaram que com coragem as coisas podem mudar. Eu prefiro ficar e lutar pela mudança no meu lar ao invés de fugir. Mas eu não posso fazer isso sozinha. Então, né, os outros caçadores se juntam, né, a ela pra ter, né, mudanças, transformar o reino dos Oni e dos dragões num lugar melhor. E aí, os ninjas falam que se a Faith precisar de ajuda, ela sabe que tem amigos em Ninjago. E a Faith responde que eles têm amigos no primeiro reino, né? Então os ninjas viram pro Mestre Wu e dizem, nos leve pra casa. Então eles montam os dragões, né? Vão voando, porque como vocês sabem, lá nos episódios piloto, os dragões podem cruzar reinos. Inclusive essa cena, né, é uma referência aos episódios piloto, quando o Kai, o Jay, o Cole e o Zane montaram lá o Flame, o Shard, o Whisper e o Rocky para ir pro submundo, resgatar o Wu e impedir, né, que o Garmadon saísse de lá, o que não deu muito certo, né, mas enfim. E agora, né, nós temos essa referência, só que com os ninjas voltando pra Ninjago City ao lado do Mestre Wu. E aí ele diz, né, para os ninjas se segurarem firme e eles partem rumo a Ninjago. Assim se encerra mais um episódio. Mas é isso, gente, eu tô muito empolgado. O próximo já encerra a temporada, né? Mas é isso, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum de novo. Fique dos corações, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. A resistência nunca desiste. Tchau! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.